Olá, querida pessoa, eu sou Eliane, jornalista e especialista em comunicação nas suas mais variadas formas. Quem é que lembra da frase Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? do filme da Branca de Neve da Disney? Acredite ou não, a frase correta é mágico espelho meu. Duvida? Olha aí então. Mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? Às vezes a gente tem certeza de alguma coisa de um jeito muito específico, mas depois descobre que tá tudo errado. E isso é perfeitamente normal. Você já ouviu falar no efeito Mandela? Pois eu vou te explicar como as memórias falsas estão presentes na comunicação do nosso dia a dia. Só não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E eu vou começar com algumas definições básicas. Você sabe o que é esse efeito Mandela? Em termos simples, o efeito Mandela é um fenômeno psicológico que faz um grande número de pessoas lembrar de algo de um jeito que, na verdade, nunca aconteceu. É como se a nossa memória coletiva tivesse aí um pequeno erro, uma falha, um errinho de programação, por assim dizer. Mas não pense que isso é algo raro ou que só acontece com as outras pessoas. Na verdade, o efeito Mandela é muito comum e pode aparecer em várias áreas da nossa vida, desde eventos históricos até detalhes de filmes, de músicas, que a gente jura lembrar de um jeito, mas que na realidade são completamente diferentes. E por que esse fenômeno é chamado de efeito Mandela? Esse termo foi escolhido pela pesquisadora e escritora Fiona Brome. Ela percebeu que ela e muitas pessoas acreditavam que Nelson Mandela, líder do apartheid na África do Sul, tinha morrido na prisão nos anos 80. O mais interessante é que ela não era a única que pensava isso. Muitas pessoas lembravam desses detalhes com notícias na TV e até mesmo tinha memória de um funeral. Mas a verdade é que Nelson Mandela foi libertado em 1990 e faleceu apenas em 2013. Esse grande erro coletivo deu origem ao termo que é usado para descrever essas memórias falsas que são compartilhadas. No começo do vídeo eu falei sobre o filme da Branca de Neve, mas eu posso te dar outro exemplo. É aquele famoso efeito do chiclete, sabe? Muita gente jura que o chiclete demora 7 anos para ser digerido se você engolir e fica com medo de engolir. Na verdade, isso é um mito. O chiclete é tratado normalmente pelo sistema digestivo, como qualquer outro alimento. E voltando no exemplo da Branca de Neve, vale destacar que a frase que a gente lembra está sim lá no livro original. Aquela frase, espelho, espelho meu. Mas na boa, eu duvido que você leu o livro. E mesmo assim, ficou com isso na cabeça. Para você ver como esse efeito é doido. Agora vamos em frente. Como o efeito Mandela afeta a nossa comunicação? Você sabia que uma memória coletiva errada pode gerar mal-entendidos? Acho que você sabe. Imagina estar numa reunião de trabalho, negociando os termos de um serviço, e cada pessoa depois se lembrar do acordo de um jeito diferente. Com certeza vai dar confusão. Essas memórias coletivas erradas podem criar uma espécie de ruído na comunicação e ninguém se entende direito. Vamos a um exemplo prático. Você e seus amigos começam a conversar sobre um filme clássico como o Forrest Gump. Aí você lembra da frase, a vida é como uma caixa de chocolates. Mas na verdade a frase correta é, a vida era como uma caixa de chocolate. Pode jogar aí no Google que você também só vai achar a citação errada do filme. Parece um detalhe pequeno, mas pode gerar debate e até mesmo questionar sua credibilidade como conhecedor de cinema. Outro exemplo pode ser em um ambiente profissional, de novo. Suponha que durante uma reunião, todos ali se lembram de um prazo de entrega de um projeto, uma data diferente. Isso pode causar atraso, estresse e até briga dentro da equipe. Portanto, jamais esqueça como as nossas memórias podem nos enganar. E o efeito Mandela não afeta apenas fatos e eventos, mas também as nossas relações. Quem nunca teve uma discussão com um amigo ou um parceiro sobre algo que definitivamente aconteceu, mas depois descobriu que os dois estavam lembrando de tudo errado? Esses pequenos deslizes podem criar tensões desnecessárias e até mesmo afetar a confiança. Então, da próxima vez que você entrar aí numa discussão sobre quem disse o que, talvez seja bom dar um passinho para trás
e considerar que ambos podem estar sob o efeito dessa curiosa falha de memória coletiva. Fica a dica. Agora que a gente já sabe como isso pode bagunçar as nossas conversas, o que a gente pode fazer a respeito? Como lidar com o efeito Mandela na comunicação? A primeira estratégia é a boa e velha checagem de fatos. Antes de sair por aí espalhando informação que você tem certeza que é verdadeira, que tal dar uma checada antes? Verificar fatos é obrigatório, ainda mais nesse mundo cheio de notícias falsas que se espalham pior do que fogo. E não vale apenas para grandes eventos, coisas da história, notícias. Isso também serve para as conversas do dia a dia. Fazer uma pesquisa rápida no Google ou até revisar algum documento, uma ata de reunião, pode salvar você de constrangimentos e deixar sua credibilidade garantida. A segunda estratégia é a escuta ativa. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal e vou deixar o link na descrição se você quiser assistir. Escuta ativa não é apenas ouvir, mas realmente entender o que a outra pessoa está dizendo. Às vezes, nossas memórias falsas surgem porque estamos tão focados na nossa própria ideia que a gente começa a ignorar os detalhes importantes que os outros estão dizendo. Por último, mas definitivamente não menos importante, temos aí a comunicação aberta. Estar disposto a ser corrigido e a considerar diferentes pontos de vista não é um sinal de fraqueza, mas uma maturidade comunicativa. Quando você se abre para ser corrigido, você não só evita conflitos desnecessários, mas também cria um ambiente de aprendizado que todo mundo aprende. E, quem sabe, talvez você descubra que estava sob o efeito Mandela e tenha a chance de corrigir uma falsa memória antes que ela se espalhe ainda mais. Também recomendo que você assista outro vídeo aqui do canal sobre as diferenças entre opinião e ponto de vista. O link também está na descrição e eu acho que vai ser bastante útil para você. Acho que eu expliquei tudo sobre o efeito Mandela e como ele pode afetar nossas conversas e relações. E agora que você já sabe que esse é um fenômeno mais comum do que imagina, que vai desde memórias coletivas erradas sobre fatos históricos até a confusão no trabalho, a boa notícia é que você pode fazer algo a respeito. Com tudo que eu já te expliquei aqui, verifique os fatos, escute ativamente e pratique a comunicação aberta. Eu espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e útil para você. Se gostou, não esquece de dar aquele joinha amigo e se inscrever no canal. E se você já experimentou o efeito Mandela na sua vida, só não sabia que tinha esse nome, conta a sua história aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu adoro aprender junto com vocês. Também tem uma newsletter gratuita, semanal, sobre comunicação e tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.